Capítulo 18. O éter, a radioatividade e a desagregação da matéria. Fase de gama para beta. Nas duas extremidades da série, temos o hidrogênio e o urânio. Esses dois elementos individualizam as duas formas extremas da fase gama. Quais outras individualizações encontramos além dessas? A escala, evidentemente, deve se estender além das formas que vos mostra a evolução terrestre. Vimos que antes do hidrogênio temos o éter, forma intermediária entre beta e gama, da qual voltaremos a falar. Vejamos agora a que formas tende a progressão evolutiva do urânio. Vimos que o hidrogênio é o elemento constitutivo dos corpos jovens, nebulosas, estrelas brancas, quentes, de espectro intenso no ultravioleta, como Sírio e Alfa da Lira. O urânio, ao invés, é o elemento constitutivo dos corpos velhos, que são mais adiantados na evolução e que, portanto, puderam produzir elementos mais densos e mais diferenciados, de peso atômico maior. O urânio apresenta-se a nós com características todas especiais. É o elemento que tem o peso atômico mais alto, 238,2, sendo o último termo do último grupo da série estequiogenética. Esse grupo é precisamente aquele dos corpos radioativos. Entre eles, considerais o urânio como a substância mãe do rádio, tanto que a quantidade de rádio contida num mineral é dada pela quantidade de urânio que o compõe. Nos corpos celestes mais velhos que a Terra, agruparam-se por evolução formas de peso atômico maior e de radioatividade invulgar. De fato, a radioatividade é uma qualidade que só aparece nos elementos do último grupo. Pois bem, sabeis que essa é uma forma de desagregação da matéria, de modo que verificareis esse estranho fenômeno no qual o aumento do peso atômico, ou seja, do grau de condensação da matéria, aumenta essa radioatividade, que na matéria é mais relevante exatamente em sua última forma. A condensação leva à radioatividade, ou seja, à desagregação. Portanto, derivada de beta por concentração, gama, a matéria, ao atingir um máximo de condensação em seu processo de descida involutiva até as formas de peso atômico máximo, retorna sobre seu caminho e, invertendo a direção na forma de ascensão evolutiva, tende a se dissolver, regressando a beta. A radioatividade é exatamente a propriedade de emitir radiações especiais em forma de calor, luz, eletricidade, ou seja, de energia. Esta, ao contrário das leis que conheceis, não é tirada do ambiente, nem de outras formas dinâmicas, mas é produzida constantemente, não vos sendo possível estabelecer outra fonte para essa produção, senão a matéria em estado de dissociação. Esse fato derruba vosso dogma científico da indestrutibilidade da matéria e revalida o da indestrutibilidade da substância. A matéria, como matéria, apresenta fenômenos de decomposição espontânea. Essa decomposição é acompanhada de desenvolvimento de energia. Vedes, portanto, que a matéria, como tal, é destrutível, mas não como substância,
porquanto essa destruição resultante do processo de desintegração radioativa é acompanhada paralelamente pelo aparecimento de formas dinâmicas. Assim, fica demonstrado o transformismo físico-dinâmico. O estudo de grupo dos elementos radioativos nos mostra outro fato importante, indicando-nos como ocorre a transformação de um elemento em outro, ou seja, como se verificam os casos de evolução química, que podeis considerar como exemplos de verdadeira e pura estequiogênese. Se tomarmos em consideração aqueles componentes radioativos da última oitava dos elementos da série estequiogenética, podemos estabelecer entre eles uma relação de filiação. Foi precisamente em vista dessa relação genética que pudemos estabelecer a série S7 da família do urânio. Sabeis que os corpos radioativos emitem 3 espécies de raios: o raio alfa, o raio beta e o raio gama. Quando um corpo radioativo emite um raio alfa, ele perde em cada átomo uma partícula alfa, o que corresponde à perda de 4 unidades de peso atômico. Esse elemento transforma-se em outro, que ocupa um lugar diferente na série. A emissão de raios beta, ao invés, produz uma transformação no sentido contrário. Uma transformação alfa pode ser compensada por 2 transformações beta em sentido contrário. Conheceis a lei específica dessa transformação, cuja fórmula expressa que a constante de transformação é igual a 2,085 vezes 10 a menos 6 por segundo. Por meio dessa transformação, realiza-se a passagem do urânio ao protactínio, ao rádio, ao radônio como emanação, ao polônio ou rádio F e ao chumbo ou rádio G. Nesse último elemento, a emanação dinâmica não é mais apreciável e parece já esgotada. Cada elemento é o produto da desintegração do elemento precedente. Estudando o andamento desse processo de desintegração sucessiva dos termos da série, descobris que cada elemento tem um característico tempo médio de transformação, que oscila nos vários corpos de frações de segundo a milhares e milhares de milhões de anos. Esse tempo médio de transformação é sua vida média, e cada elemento radioativo tem um período próprio de vida média. Vossa ciência já fala de vida de elementos químicos e define a duração desses períodos de vida. A radioatividade, fenômeno materialmente perceptível para vós apenas nos corpos que a apresentam destacadamente, constitui, não obstante, propriedade universal da matéria. Isto significa não apenas que a matéria, toda e sempre, em maior ou menor grau, é suscetível de decomposição e pode se transformar em formas dinâmicas, mas também que a pulsação de sua evolução, a estequiogênese, jamais para. Resumo ainda e fecho este capítulo. Partindo do hidrogênio, forma primitiva da matéria, derivada por condensação ou concentração das formas dinâmicas através da forma de transição, o éter, estabelecemos uma escala em que os elementos químicos, até o urânio, encontraram seu lugar de acordo com a própria fase de evolução.
A repetição periódica das isovalências nos mostrou que essa evolução, a qual é ao mesmo tempo condensação progressiva e estequiogênese, constitui um ritmo cuja expressão é dada também pelo progresso contínuo dos pesos atômicos. Essas grandes pulsações rítmicas da matéria são 7, as quais apresentei em 7 séries, de acordo com as letras S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7. Percorrendo a série de S1 até S7, aparece uma mudança alternada de fases periódicas, que se sucedem à maneira de notas musicais em distâncias de oitavas. O conjunto das séries é apenas uma oitava maior, prenúncio de outras oitavas que invadem as fases beta e alfa. Vimos a tendência que assume a matéria quando chega ao urânio, seu limite de máxima descida, condensação ou involução, e ao mesmo tempo ponto de retomada da ascensão evolutiva, com o regresso à fase beta. Chegando ao urânio, a matéria se desagrega. Em vosso sistema planetário, a matéria é velha, ou mais exatamente, está envelhecendo, e vos mostra todas as formas que sua vida criou e nas quais se fixou. A fase vivida por vosso recanto de universo é a fase que vai de beta para alfa, dada pelos fenômenos da vida e do espírito. Mas, se quiserdes continuar a série evolutiva além das suas formas conhecidas, recorrei ao citado princípio de analogia e continuai a série nas direções já iniciadas, para estados anteriores ao hidrogênio, com corpos de peso atômico decrescente, e posteriores ao urânio, com peso atômico e radioatividade cada vez mais acentuadas. Conservai a relação de progressão já anotada e encontrareis para os elementos químicos aquém do hidrogênio e além do urânio um salto no peso atômico de 2 ou 4 unidades, verificando o mesmo retorno periódico de isovalências. Assim, o elemento que vier depois do urânio terá um peso atômico de 240 a 242, com qualidades radioativas ainda mais fortes. Notai, porém, que os produtos mais densos e radioativos do que o urânio vos escapam, pois ainda não nasceram em vosso planeta, e que os corpos que precederam o hidrogênio já desapareceram, fugindo, portanto, à vossa observação. Esse aumento de qualidades radioativas nos corpos que devem nascer depois do urânio significa para eles uma tendência cada vez mais acentuada à desagregação espontânea, ao regresso às formas dinâmicas. Esses corpos nascem para morrer logo, e a sua vida tem a função de transformar gama em beta. A matéria de vosso sistema solar, com sua tendência a evoluir para formas de peso atômico cada vez maior e mais radioativas, produzirá uma série de elementos químicos sempre mais complexos, densos e instáveis. Esta matéria, cada vez mais velha e diferenciada, tende à desagregação e prepara-se para atravessar um verdadeiro período de dissolução, que, aumentando progressivamente, terminará numa verdadeira explosão atômica, como observais nas dissoluções dos universos estelares. Vosso recanto de universo se dissolverá por explosão atômica, numa verdadeira morte da matéria.
Isso acontecerá quando a matéria tiver esgotado sua função de apoio àquelas formas orgânicas pelas quais é sustentada a vossa vida, que realiza nessa fase de evolução a vossa grande criação, a construção de uma consciência por meio de infinitas experiências, a reconstrução de Alfa, a substância, que regressa à sua fase de espírito. Este é o grande e verdadeiro problema de que tratarei e do qual esta é apenas uma singela preparação. Na outra extremidade da escala, além do hidrogênio, sempre pelo mesmo princípio de analogia, encontrareis corpos de peso atômico menor que o hidrogênio, e assim por diante, formando um grupo de mesma valência do oxigênio. Prosseguindo nessa direção, encontrareis o éter, elemento imponderável para vós, de densidade mínima, tanto que praticamente escapa às leis da gravitação, não vos sendo possível aplicar a ele conceitos de gravitação e de compressibilidade, tal como não o podeis fazer à luz e à eletricidade. Ele escapa às vossas leis físicas e vos desorienta com sua rigidez, tão grande que lhe permite transmitir a luz à velocidade de 300.000 km por segundo, no entanto tão fraca que nenhuma resistência opõe ao curso dos corpos celestes. O erro consiste em querer considerá-lo com os critérios específicos da matéria, enquanto ele é uma forma de transição, como vos disse, entre matéria e energia. Final do capítulo 18.